Salmos 142, 143, 144 são os salmos que nós vamos estudar hoje. E o Salmo 142 tem como título Um Pedido de Ajuda. Um Pedido de Ajuda. Esse é um salmo didático de Davi. Esse é um salmo companheiro do Salmo 57. Marque aí para depois você ler os dois em conjunto. Nesses dois salmos temos uma visão das emoções do rei Davi. No Salmo 57, ele se mostra corajoso e animado, quase gostando da situação de ser provado, porque ele tem uma certeza absoluta de um resultado triunfante. Mas aqui, nesse salmo, a tensão de ser odiado e caçado é quase que demais. Vemos que a sua fé é extremamente provada, mas mesmo assim, há uma fagulha de esperança de que Deus o atenderá. Então, nesse salmo, o tema dele para nós é um homem procurando refúgio em Deus, em quem pode lhe socorrer. Isto é, somente Deus pode nos socorrer. Esse salmo é um clamor de Davi pedindo a Deus que veja como seus inimigos tentam matá-lo. No título do salmo, há uma menção de que o rei salmista o compôs quando estava na caverna. E assim podemos considerar como contexto histórico tanto os episódios narrados em 1 Samuel 22 ou em 1 Samuel 24. Em resumo, o Salmo nos mostra que devemos ser gratos a Deus, pois diante das situações mais difíceis podemos expressar-lhe os nossos mais diversos sentimentos. Você deve se lembrar que nós falamos que o livro dos Salmos é um livro que vai mostrar a natureza humana claramente. Sentimentos de alegria, tristeza, dor, felicidade, ira, bondade, amor. E em vários dos salmos, nós podemos aprender a expressar os nossos sentimentos. Então, esse é mais um salmo em que nós podemos expressar os nossos sentimentos. Podemos aprender a expressar. Você tem sentimentos? Os mais variados possíveis? E muitas vezes você fica até temeroso de falar com Deus? Portanto, nesses salmos, por favor, aprenda. É possível colocar os nossos corações diante do Senhor. Esses salmos, ou este Salmo 142, faz parte de um conjunto de salmos, é interessante, em que descrevem Davi fugindo de uma situação perigosa. No caso de Davi, fugindo de Saul. Se você quiser anotar aí, anote aí, é o Salmo 34, o 52, 54, 56, 57, 59 e 63. E ainda mais esse Salmo 142. Eu vou repetir rapidamente agora. 34, 52, 54, 56, 57, 59, 63 e o Salmo 142. São salmos que mostram essa fuga que nós temos muitas vezes. E pode ser uma realidade, podem descrever os seus sentimentos. Por isso, o desafio do Salmo para nós é o seguinte: devemos ser gratos a Deus, pois diante das situações mais difíceis, podemos expressar-lhe os mais diversos sentimentos que nós temos. E nós vamos ver exatamente 5 sentimentos que podemos expressar ao Senhor. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, podemos expressar ao Senhor a nossa tribulação. Davi levou a sua súplica a Deus, ele ergueu a sua voz, ele clamou, ele suplicou, ele apresentou a sua queixa a Deus. Querido amigo, não sofra sozinho. Você tem Deus ao seu lado. Abra o seu coração. Fale com Deus. Ele quer ouvir a sua petição. Em segundo lugar, podemos expressar diante do Senhor o nosso sentimento, sabe qual? O nosso esmorecimento. Versículo 3 e 4. Entre os homens não há nenhum refúgio, nenhuma proteção. Só achamos refúgio em Deus. A grande bênção é que Deus conhece o nosso caminhar, conhece quando nos colocam armadilhas no caminho. Por isso, Deus se interessa por nós. Enquanto os inimigos querem ver a nossa ruína, Ele conhece o profundo do nosso ser. E Ele não nos permite chegar
ao esmorecimento, ao desfalecimento. Você pode estar abatido, mas fale com Deus. Ele te reanima. Em terceiro lugar, podemos expressar diante do Senhor a nossa aflição. Veja o versículo 5. O salmista foi honesto em expressar-se. E essa deve ser a nossa expressão. Nessa vida, nessa terra em que vivemos, só Deus pode ser o nosso quinhão. Isso é, a nossa herança. Só Ele é tudo que possuímos. Em quarto lugar, podemos expressar diante do Senhor a nossa fraqueza. Versículos 6 e 7. Ai, mas é ruim compartilhar a nossa fraqueza diante dos homens, diante das pessoas. O que eles vão pensar de nós? Querido amigo, nós não estamos aqui para ganhar concurso de popularidade. Porque Deus conhece o nosso interior. E você pode expressar a Deus a sua fraqueza. Somente no Senhor achamos refúgio e livramento dos inimigos. Diante de Deus podemos expressar o nosso clamor, podemos admitir a nossa fraqueza, podemos pedir libertação, podemos pedir que Ele tire a nossa alma da prisão. Em quinto e último lugar, concluindo o Salmo 142, podemos expressar diante do Senhor o nosso contentamento. Veja o versículo 7. E o Salmo termina com essas três frases muito objetivas. O salmista queria ser liberto não apenas para se safar das dificuldades da vida. Não. Ele queria, sim, sair daquela situação toda enroscada, emaranhada, porque ele queria render graças ao nome do Senhor. Ele queria estar na companhia dos outros que temiam a Deus. E ele queria que todos pudessem compartilhar desse bem que o Senhor lhe faria. Ao concluirmos então esse salmo, querido amigo, eu espero que você tenha esses sentimentos que o salmista expressou nesse bonito poema. Nesse verso final, embora passemos por muitas dificuldades, temos que ter esperança na salvação do Senhor. Ele vai nos conceder a sua boa mão sobre nós. Então, nesse último verso, nós temos praticamente a conclusão do salmo. Que quando vier essa salvação sobre sua vida, você também possa estar disposto como salmista a compartilhá-la com outros irmãos, para que juntos vocês possam glorificar o seu nome. Você tem compartilhado essas libertações que Deus tem lhe dado? Você tem testemunhado do que Deus tem feito na sua vida? Querido amigo, isso é a maneira prática de nós aplicarmos esse salmo a você, a mim, a nossa vida. Nós temos que compartilhar, exaltar o nome do Senhor, é isso. É glorificar o nome do Senhor, é isso. É contar os grandes feitos que Ele tem feito por nós. Essas são aplicações dessa palavra. Regozije-se no Senhor. Compartilhe. Glorifique o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Salmo 143 é o segundo salmo para nós analisarmos, para nós refletirmos sobre ele nesse programa. O Salmo 143 é uma súplica urgente. O título do salmo é esse, uma súplica urgente. Esse é mais um salmo de Davi. E no título, na Septuaginta, diz o seguinte, que esse salmo foi feito quando o seu filho Absalão o perseguia. Então, Davi teve que se esconder em algumas cavernas, nas trevas, e para ele isso era como estar numa sepultura, e por isso ele clamou a Deus. O tema do salmo, então, é uma súplica de um servo oprimido, por isso é uma súplica urgente. E o desafio, a proposta, a síntese, o resumo do texto para nós é o seguinte: a verdadeira oração deve ser dirigida somente a Deus, pois só Ele pode nos responder. Eu repito, e esse é um salmo que nos estimula a avaliarmos a nossa área de oração, a nossa vida de oração. Porque a proposta do salmo é a seguinte, a frase do salmo é a seguinte: a verdadeira oração deve ser dirigida somente a Deus, pois só Ele pode nos responder. Nós temos 5 características aqui da verdadeira oração. Enquanto eu for falando essas 5 características com base no Salmo, querido amigo, eu te peço, eu aconselho, vá conferindo com a sua própria vida como é que vai essa área de oração no seu viver.
Em primeiro lugar, a verdadeira oração caracteriza-se pela crença na fidelidade e justiça de Deus. Versículos 1 e 2. Davi pediu que Deus atendesse a sua súplica sem entrar em juízo com ele. Por quê? Porque ninguém pode suportar a justiça de Deus. Nós somos pecadores. Ora, crendo que Deus é fiel e verdadeiro, mais justo e amoroso, devemos elevar a Ele a nossa oração, sabendo que Ele é um Deus misericordioso, perdoador e compassivo. Portanto, eu e você somos estimulados a orar. Em segundo lugar, a verdadeira oração caracteriza-se pela angústia que sofremos. Temos que abrir nosso coração a Deus. Veja os versículos 3 e 4. O rei salmista vivia dias de sofrimento, estava perturbado pelas perseguições, no caso aqui, do seu filho, mas, na verdade, do seu inimigo. A angústia da alma humana vem pelos sofrimentos que nos infringem, mas a angústia que nos atinge e nos deixa esmorecidos vem também porque nós sabemos que sem Deus nós podemos vacilar. A consciência da nossa falha nos causa temor, pois sabemos que sozinhos nós somos apenas seres fracos e dependentes. Por isso, a verdadeira oração, em terceiro lugar, se caracteriza pela recordação das obras de Deus. Versículos 5 e 6. O salmista se lembrava das grandes obras de Deus desde a sua mocidade. Ele se lembrava das obras de Deus para com a nação e como o próprio Deus conduzia história para que os seus planos, os planos divinos, fossem cumpridos. Por isso ele desejava a presença do Senhor e a desejava ansiosamente, como uma terra seca aguarda a chuva. Querido amigo, é assim que você anseia pelo Senhor na sua vida? No nosso país, nós temos algumas regiões que, infelizmente, são castigadas pela seca. E nós vemos, pelas fotos nos jornais, na televisão, muitas vezes reportagens em que a terra está completamente seca, até rachada, porque falta chuva. E assim o salmista coloca que a sua alma deseja tanto o Senhor, anseia tanto o Senhor, como aquela terra anseia pela chuva. Será que é assim que nós desejamos mesmo o Senhor em nossas vidas? Reflita sobre a sua própria vida. Essa é mais uma característica de uma verdadeira oração. Em quarto lugar, agora, a verdadeira oração caracteriza-se pelo pedido de resposta urgente. Querido amigo, temos essa liberdade. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19, temos uma expressão muito gostosa, muito boa, muito animadora, muito encorajadora. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos e falar com Deus pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos consagrou quando Ele morreu na cruz do Calvário. Por isso podemos falar com Deus: Senhor, precisamos de uma resposta, de uma ação sua urgente. Davi pediu que Deus respondesse com urgência a sua oração, pois o seu espírito já estava desfalecendo. Mas o que o salmista também pediu é que Deus não escondesse dele a sua face. Em outras palavras, ele estava pedindo para ter e manter comunhão com Deus, ao invés de se tornar como um morto que não pode ouvir pela manhã sobre a graça de Deus, porque os mortos estão mortos, são completamente inoperantes, não ouvem nada. O salmista quer ouvir sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus, e ele pede então que Deus não o deixe como morto. Ele confiava, e nós, querido amigo, eu e você, devemos confiar em Deus, e por isso nós devemos orar. Em quinto lugar, a verdadeira oração caracteriza-se pela súplica específica. Veja bem, versículos 8, 9, 10, 11 e 12. O Salmo termina de uma maneira muito interessante. O nosso pedido para Deus é que Deus age em nossa vida. E são 7 os pedidos apresentados. Veja que há uma lista de pedidos. Isso quer dizer que nós devemos apresentar pedidos específicos.
Também com relação ao perdão, eu quero fazer uma aplicação agora. Quando você peca a varejo. Não é correto, quando você orar pedindo perdão, pedir de uma outra maneira, pedir ao atacado. Não é correto. Nós pecamos individualmente, cada pecado, e cada pecado deve ser confessado. Por isso também a súplica deve ser específica. Veja bem, são 7 os pedidos. Mostra-me o teu caminho, livra-me dos meus inimigos, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me por terreno plano, vivifica-me, Senhor, tira da tribulação a minha alma, e por fim, por outro lado, ao pedido em 7º lugar, de que Deus haja contra os inimigos. Ah, querido amigo, quando nós vivemos essa vida de oração, com certeza, seremos abençoados e respondidos, atendidos pelo nosso grande, maravilhoso Senhor. Veja que no finalzinho do versículo 14, ele diz uma expressão muito bonita. Eu faço tudo isso, Senhor, eu peço tudo isso, Senhor, pois eu sou o teu servo. Querido amigo, será que você pode dizer exatamente isso para Deus, pois eu sou o teu servo? Eu espero que sim. Muito bem, estamos quase chegando ao final do programa e agora temos o nosso Salmo 144, que é um cântico de ação de graças, Salmo 144, para concluir o programa. Esse é mais um Salmo de Davi. E esse Salmo de Davi, ele agradece a Deus e ele foi composto para os herdeiros de Davi, como que a pedir para que Deus abençoasse todos aqueles que viriam após o rei, o grande rei Davi. O tema desse salmo, então, pode ser observado na expressão que ele sugere, que na verdade ele coloca logo no início do salmo. Bendito seja o Senhor, rocha minha. Estende a tua mão lá do alto e livra-me. Portanto, é um pedido de oração ao Senhor, um cântico de ação de graças. Qual é a síntese do salmo? É a seguinte: todos os que confiam no Senhor devem entoar-lhe um cântico de ações de graças. Todos que confiam no Senhor devem entoar-lhe um cântico de ações de graças. E nós encontramos aqui 5 maneiras de oferecer um cântico de ação de graças, e eu vou expressar essas maneiras, e assim nós concluímos a reflexão do Salmo 144. Rendemos graças ao Senhor, fortalecendo-nos no Senhor. Nós agradecemos a Deus quando nós buscamos no Senhor o nosso fortalecimento. Rendemos graças ao Senhor, conscientizando-nos de que Ele é bom e que o homem é pouco, não é nada diante dele. Versículos 3 e 4. Em terceiro lugar, nos versículos 5 a 8, rendemos ações de graças ao Senhor, suplicando a salvação do Senhor. Quando pedimos que Deus, o Altíssimo, nosso Deus, estendesse a sua mão para livrar-nos dos nossos inimigos, estamos pedindo a salvação do Senhor. Esse é um pedido claro pela intervenção de Deus na nossa história, no nosso dia a dia. Em quarto lugar, rendemos ações de graças ao Senhor, reconhecendo o poder de Deus. Versículos 9, 10 e 11. Davi louvaria a Deus, ele é quem lhe daria vitória. Por quê? Porque o cântico novo deve expressar a nossa gratidão ao Senhor pelo grande poder do Senhor. E em quinto e último lugar, rendemos ações de graças ao Senhor, desejando sobre os filhos as bênçãos do Senhor. Nos versículos 12 a 15, nós temos esse pedido, que a bênção do Senhor repouse sobre os nossos filhos. Sim, bem-aventurado é o povo, isso é, as gerações daqueles que amam a Deus. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Querido amigo, que a conclusão a que cheguemos nesse salmo é que possamos confiar inteiramente no Senhor e possamos pedir dele as suas bênçãos para nós e para as futuras gerações. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie. Um grande abraço e até o próximo programa, que é o penúltimo programa no livro dos Salmos.